Bom, acho que a gente já pode ir se acalmando, ir se concentrando. Depois eu falo oi para todo mundo. Vamos já ir fechando os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, e rogando a Ele, a espiritualidade bendita, que possa estar nos acompanhando esta noite, nos orientando através do seu Evangelho de luz e permitindo, Pai, que possamos realizar mais uma vez essa tarefa maravilhosa de levar o seu Evangelho, o Evangelho de nosso Mestre Jesus, a todos aqueles que desejam acalento e conforto das suas palavras benditas. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade. Agradecemos mais essa oportunidade e permaneça conosco por todo sempre. Bom, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Mas antes da gente dar um foco nele propriamente dito, nós estamos vivendo hoje num momento histórico o qual o mundo precisa de caridade. Mas o mundo sabe o que é caridade? Nós sabemos o que de fato é caridade? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus via a caridade, como ele entendia a caridade. E os Espíritos respondem que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá, legal. Mas o que tudo isso quer dizer? Benevolência, indulgência, são palavras que a gente não está tão afeiçoado a elas, né? Nós não usamos tão comumente. E o que significa ser benevolente, já que a caridade é benevolência? O que significa ser benevolente com todos? É demonstrar bondade, interesse, atenção a todas as pessoas, indistintamente. É não se preocupar para quem eu estou sendo benevolente, com quem eu estou sendo bondoso. É ser bondoso para todas as pessoas. O que é ser indulgente? Outra palavra que a gente também não está habituado a usar. Ser indulgente é ser tolerante. É perdoar o nervosismo, a irritação, ou a situação em que outra pessoa está vivendo que pode ser agressiva. Isso é ser indulgente. É ser pacífico também. E por fim, o perdão dos pecados, né? O perdão das ofensas, que a gente chama tanto de pecado, ouvi tanta gente falar de pecado. É o perdão das ofensas. E é perdão das ofensas dos outros para conosco e de nós mesmos, né? Nós precisamos muito nos perdoar também. Então, resumindo, ser caridoso é ser bondoso, é demonstrar interesse pelas pessoas, atenção, é ser tolerante e perdoar, indistintivamente. Ou seja, significa que ser caridoso é seguir aquela máxima do Cristo: amar ao próximo como a si mesmo. Então, e fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, se nós fizermos isso, amarmos ao próximo como a nós mesmos, e fazer a nossos próximos aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós estaremos sendo caridosos. É agir com empatia. É agir pensando no outro, como se o outro fosse nós, que nós estivéssemos no lugar do outro. Como eu disse, esse tema, Fora da caridade não há salvação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Bem no meio, a gente pega o livro Evangelho, abre, está bem no meio do Evangelho. E ele é uma base, assim, de todos os ensinamentos do Cristo com relação ao amor. Porque ele vem falando o que é o amor que a base do amor que a gente precisa sentir pelo outro. E por que a caridade é tão importante, né, em nossas vidas? No Evangelho de Mateus, no capítulo 25,
vem relatando uma situação em que Jesus fala sobre um julgamento. E que à sua direita estão aqueles irmãos nossos, aqueles espíritos, que são felizes, né? Porque vão alcançar o reino dos céus, e à sua esquerda, aqueles que serão enviados para o exílio, né? Que vão sofrer as penas. Então, os que estão à direita perguntam, ó Jesus, por que nós estamos à sua direita, né? O que nós fizemos para merecer isso? Aí Jesus vai falando que quando eu tive fome me deste que comer, quando eu tive sede me deste que beber, quando eu estive frio me agasalhaste, quando eu estive doente cuidou de mim, foi me visitar. E quando fizeste isso, tem feito a mim mesmo. Né? Quando você ajudou um irmão, você ajudou a mim. E os que estavam à esquerda, quando nós não ajudamos, né? Quando nós não lhes servimos, aí Jesus fala, quando eu tive sede, não me ofereceram água, quando eu tive fome, não me deram o que comer, quando eu estava com frio, não me tiveram me agasalhado. Mas Jesus, nós não tivemos contato com você, nós não vimos você, quando que nós deixamos de fazer isso? Aí Jesus fala, quando o irmão meu procurou isso e não foi concedido a ele. Olha só. Ou seja, tá ali. Como é importante ser caridoso. Porque nós, como nós todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, Jesus é nosso irmão. E Jesus se coloca no nosso lugar, dizendo que quando nós não fazemos aquilo por um irmão, nós estamos deixando de fazer por ele. Então, aqueles irmãos que estavam à direita, aqueles espíritos que estavam à direita de Jesus, é o que receberiam, que herdariam o reino dos céus. E os que estavam à esquerda iam sofrer as consequências de dor e sofrimento, naquele julgamento que Jesus explicava mais ou menos como seria. Então, Jesus afirma nesse trecho que a virtude mais eficiente para a salvação é a caridade. Ele deixa bem claro isso, que a caridade é necessária. Lucas, no capítulo 10, também do Novo Testamento, ele fala sobre quem alcançaria o reino dos céus. E esse trecho do Evangelho relata quando um doutor da lei vai questionar Jesus, dizendo o que é preciso para possuir a vida eterna. E Jesus fala que era para auxiliar o próximo, né? E ele fala, mas quem seria o meu próximo? Aí ele conta a parábola do bom samaritano, que é mais ou menos assim. Um homem estava no caminho até Jerusalém e ele foi assaltado, sofreu ação de ladrões que roubaram o que ele tinha e ainda machucaram, bateram nele, e ele ficou à beira da estrada, ele quase morto. E primeiro passou um sacerdote. Esse sacerdote, vendo aquele homem ali moribundo à beira da estrada, passou o mais distante possível. Pouco tempo depois, passou um levita. E o levita teve a mesma atitude do sacerdote. Vendo o homem caído na beira da estrada, passou direto, não lhe deu atenção. E pouco tempo depois, passou um samaritano. Os samaritanos eram considerados os inimigos. Os inimigos dos judeus na época. Então, ele era inimigo do povo. Né? Os samaritanos eram inimigos do povo. Porém, ele foi o único que, ao ver aquele irmão moribundo, caído ao lado da estrada, foi lá e socorreu. Socorreu, tratou as feridas, colocou em cima do seu cavalo e levou até uma hospedaria. Quando ele chegou na hospedaria, conversou com o dono da hospedaria e pediu para que cuidasse dele, tratasse dele. Todas as despesas, assim que ele voltasse da sua viagem, ele pagaria. Quem foi o próximo daquele homem que estava caído à beira da estrada? Foi o samaritano. O que era considerado inimigo era o seu próximo. Então, Jesus perguntou isso, né, para o doutor da lei. Quem foi o próximo daquele homem? E o doutor da lei falou que havia sido aquele que foi misericordioso com ele. Aquele que cuidou dele. Então Jesus falou assim, vai,
vai e faça o mesmo. Assim você vai alcançar a vida eterna. Ou seja, há várias passagens no Novo Testamento que fala da importância da caridade, que fala que é importante nós tratarmos bem as pessoas, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo. Há vários trechos que relatam a importância da caridade, a importância de tratar bem os outros, de sermos bons em todos os sentidos, não apenas na fala, mas bons em nossas atitudes. E existe uma grande diferença entre a caridade, a humildade e o orgulho e a vaidade. E é necessário que a caridade esteja envolta na humildade. Por quê? Hoje em dia, a gente volta ao momento atual. O que acontece? Existem muitas pessoas que querem fazer a caridade. Aí pega seu celularzinho, na hora de entregar lá um alimento para a pessoa que está precisando e tira uma selfie. Aí coloca nas redes sociais, coloca no Instagram, no Facebook, onde puder, para mostrar, olha como eu sou caridoso, olha, eu estou ajudando as pessoas. Mas isso é caridade? Ou isso é uma forma de se enaltecer? A gente anda fazendo algumas coisas assim, talvez, no dia a dia, até às vezes até inconscientemente. E não é necessário. Mesmo no próprio Evangelho, diz que Jesus pede que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então, por que humilhar um irmão nosso que está passando por alguma dificuldade? Ainda mais nesse momento crítico em que a gente está vivendo. Vamos ajudar os nossos irmãos, auxiliá-los, de uma forma que não seja humilhante para eles. Quietinho, vai lá. Sabe que alguém que você conhece precisa de alguma coisa? Não vai causar estradalhaço, não leva nem celular para tirar foto, nem câmera. Vai lá, vê do que ele está precisando, ajuda no que ele está precisando e pronto. Não precisa contar para ninguém que fez, não precisa fazer disso um grande evento. Não é necessário. Isso é ser humilde. E vamos nos colocar no lugar do outro, já que a gente falou que a gente precisa cuidar do próximo, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Vamos nos colocar no lugar do outro. Se fosse necessário nós recebemos a ajuda de alguém e se fosse necessário nós recebemos a ajuda de alguém e nós gostaríamos dessa exposição? Não gostaríamos dessa exposição. Nós ficaríamos muito decepcionados, muito humilhados, se percebêssemos que o outro está se engrandecendo à base das nossas dificuldades. Isso não seria uma coisa interessante. Seria muito triste. Então, Jesus, em nenhum momento, se cansa de recomendar a caridade, a humildade, como único caminho de salvação, único caminho para combater o orgulho e o egoísmo, que são os motivos de queda do homem. O orgulho e o egoísmo acabam atrasando a nossa evolução, acabam dificultando a nossa caminhada para frente, para a nossa melhora. Só uma correçãozinha aqui. Eu estava falando dos samaritanos lá atrás, é um grupo religioso que era detestado pelos judeus. Só para deixar bem claro a situação, né, em que se encontrava aquele irmão que socorreu o homem que estava caído na rua. Para muitos ele era inimigo, como eu disse, ele era detestado pelos judeus, mas foi ele que foi lá e ajudou. Bom, só para a gente fazer uma ressalva para ficar bem claro quem eram os samaritanos. Voltando aos evangelhos também do Cristo, falando dos evangelhos do Cristo ainda, o nosso irmão Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele demonstra que ele compreendeu muito bem esses ensinamentos de caridade, de humildade, ensinados por Jesus. Que ele fala também mais ou menos assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível,
Se eu não tivesse a caridade, de nada serviria tudo isso. E de todas as virtudes principais, a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente. Algumas traduções bíblicas dos evangelhos, Novo Testamento, Antigo Testamento, traduz a palavra caridade pela palavra amor. Então, em alguns textos nós vamos encontrar: se eu não tivesse amor, eu não seria, nada seria. Mas é o amor puro, é o amor de auxílio, é o amor fraternal. É aquele amor que, quando se fala em amor, quando se lê amor, leia-se esse amor de ajuda, de auxílio. Porque quando a gente é caridoso, a gente está amando. E quando a gente ama, a gente é caridoso. Uma coisa está ligada à outra. Não tem como amar e não ser caridoso, amar de verdade e não ser caridoso. E não tem como ser caridoso e não amar. As coisas estão totalmente envolvidas uma na outra. E esse trecho é muito interessante, porque ele vem deixando muito claro, quando Paulo fala, ele deixa muito claro que a fé, né, outros sentimentos, outras virtudes, como a esperança, elas precisam de outras coisas. A fé precisa de uma crença, normalmente, né? A maioria das pessoas, para ter uma fé, tem uma crença. E a esperança também é um pouco mais, assim, complicada às vezes de ter, né? Também depende de outras coisas, de um conhecimento de mundo, e muitas vezes, para alguns. Agora, a caridade não. Ela independe de classe social, ela independe de grau de escolaridade, ela independe de etnia, ela independe de tudo. Aí você pode me perguntar: não, como independe de classe social? Eu só posso ser caridoso se eu tiver condições de ajudar. Eu não tenho nada, não tenho comida, é mal para mim, como que eu vou ajudar? Como que eu vou dar alguma coisa minha pro outro se eu não tenho nem para mim? Ah, tenho. Nós temos que ter bem claro que a caridade vai muito além da beneficência, muito além da ajuda material. Ela também está dentro das virtudes, das qualidades do coração. Ou seja, é possível fazer uma caridade moral. Uma caridade, ajudar alguém sem precisar dar nada material para ela. Então, se você percebe que tem alguém que precisa de ajuda de alimentos e você não tem como dar alimentos, você pode doar seu tempo para ela, pode ajudar a arrecadar alimento para ela, pode fazer uma prece para que Deus, para que a espiritualidade possa auxiliá-la naquele momento. Pode fazer a caridade moral de diversas formas. No momento em que nós estamos vivendo, a caridade material é muito importante, porque muitas pessoas realmente estão precisando dela. Estão precisando de alimento, estão precisando pagar as suas contas, estão precisando sobreviver. Mas a caridade moral nós precisamos fazer também, tanto quanto, muito. Porque as pessoas que não estão precisando desse alimento material, desse suporte material, estão precisando de amparo espiritual. E nada melhor do que a prece. Nós podemos fazer preces por todas as pessoas do planeta. As encarnadas, as desencarnadas. Olha como a gente pode ser caridoso. A gente tirar lá do fundo do coração o melhor sentimento e pedir por essas pessoas todas que estão necessitadas. Nós podemos também aproveitar esse momento de mídia social e mandar mensagens para aquelas pessoas que estão mais longe, perguntando como elas estão, se estão bem. A gente pode fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, né? Que hoje em dia tudo é chamada de vídeo. Dá pra gente fazer. A gente consegue emprestar o ouvido para ouvir aquelas pessoas que querem desabafar, querem conversar com alguém, às vezes estão sozinhas nesse momento. Olha quantas coisas nós podemos fazer para ajudar. Quantas formas nós temos de sermos caridosos neste momento. Então esse ponto que diz que fora da caridade não há salvação é importantíssimo. Por quê? Porque nós precisamos desse amor
Precisamos desse afeto ao outro. E Jesus deixou muito claro quando ele falou qual era o maior mandamento. Ele disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nada melhor para demonstrar esse amor ao próximo como a nós mesmos, fazendo ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Quantos de nós agora, por melhor que estejamos, materialmente falando ou espiritualmente falando, não sentimos carência às vezes, não queremos que alguém fale com a gente, não queremos conversar com alguém? Quantos de nós, às vezes, deixamos de ser caridosos moralmente quando julgamos uma situação, uma pessoa que nós nem conhecemos? Olha só, nós estamos deixando de fazer a caridade. Então, quando você deixa de fazer o mal, você também está, de uma certa forma, cometendo ele. Porque se você deixa de fazer o bem, né? Desculpa. Se você deixa de fazer o bem, você está cometendo o mal. Porque se você deixa de ser indulgente com alguém e passa a julgá-lo, você está fazendo mal. Se tem alguém que está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, e a gente deixa de ser tolerante com as reações dessa pessoa, nós não estamos sendo caridosos com ela. Então, é de grandíssima importância que nós sejamos caridosos com todas as pessoas que estão nos cercando. Sejam elas os nossos próximos mais próximos, como a nossa família, as pessoas que convivem com a gente, mesmo nesse momento de isolamento social, cada um na sua casa, mas nós estamos convivendo com a nossa família. Ou seja, naquelas pessoas que a gente vê num vídeo, por uma rede social, que a gente começa a julgar, começa a falar, ele tá errado, ele tá certo, devia fazer assim, devia fazer assado. A gente faz isso. Isso é falta de caridade. Nós temos que pensar muito bem antes de começar a julgar uma situação, julgar uma pessoa. Se aquilo não for para o nosso crescimento e para o crescimento dela. O julgamento nunca é bom. Principalmente se for para humilhar, para prejudicar a imagem da pessoa. Nós precisamos ser sempre gentis e educados com todas as pessoas. E gentil e educado desde com as pessoas que estão próximas, como eu disse, a nossa família, ou quanto as pessoas que estão próximas no planeta conosco, estão junto conosco, estão próximos a nós também. Nós estamos sendo caridosos, estamos sendo gentis, estamos sendo educados, estamos sendo tolerantes, estamos sendo benevolentes com todas essas pessoas? Ou só com aqueles que são próximos, mais próximos, e às vezes nem com eles a gente consegue ser? É difícil o momento que nós estamos passando. É um momento em que ficamos muito vulneráveis, psicologicamente falando. Tudo nos pode causar nervosismo, angústia. Nós temos que tomar cuidado para que isso não nos abale espiritualmente. E, além de tudo isso, nós precisamos ser caridosos com uma pessoa muito importante, que muitas vezes nós não somos. Nós mesmos. Será que todos os momentos que nós precisávamos ser caridosos conosco, nós somos? Será que naquela hora que eu sei que eu preciso respirar, dar uma parada, beber um copo d'água, eu faço isso? Ou será que eu fico me julgando também o tempo todo? Não perdoo os erros que eu sei que eu cometo? Fico me julgando, me crucificando? Isso não faz bem. Assim como não faz bem para o outro, não faz bem para nós mesmos. Nós precisamos nos avaliar, sim, ver o que nós fazemos de certo, de errado, mas não para nos punir, mas para nos melhorar. Isso é muitíssimo importante. Que nós possamos estar nos melhorando, nos preparando para sermos melhor com os outros. Porque se nós não amamos a nós mesmos, olha só, nós precisamos amar a nós mesmos. Como nós vamos amar o outro? Se eu não sou caridosa comigo, se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar do outro? Esse momento que nós vivemos, todo mundo fala, mantenha a distância social, usem máscaras. Mas eu quero sair pra rua, mas não quero usar máscara. Eu tô cuidando de mim? Eu não tô cuidando nem de mim.
Como que eu vou me preocupar com o outro? E nós precisamos sim nos preocuparmos com todos nós. Nosso planeta, nós vivemos aqui na Terra, nós todos somos irmãos. E tudo que nós fazemos contra nós acaba refletindo na vivência com o outro. E tudo que a gente faz de ruim com o outro acaba refletindo no nosso íntimo. Então é muitíssimo importante praticar a caridade, praticar esse amor que Jesus ensinou. Que é muito diferente do amor que a gente está meio que acostumado a ouvir por aí. Que é um amor que você se torna, acha que é dono das pessoas. E não. É um amor fraternal. É um amor de cuidado. É um amor de afeto. Independente a quem nós estamos direcionando esse amor. Dessa maneira eu posso amar uma pessoa que eu nunca vi na vida. É possível. E a gente pode fazer isso. A gente deve fazer isso. Nós precisamos nos doar. Enviar o nosso amor, enviar os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Dispor do nosso pouco, às vezes, do tempo que a gente tem para auxiliar alguém, para ajudar alguém a se recuperar de algum problema que esteja passando. Dessa forma, a gente nos amando, amando ao nosso próximo, nos dedicando a nós, ao nosso próximo, nós vamos estar fazendo algo que Jesus nos orientou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não amamos a nós mesmos, nós não amamos ao nosso próximo, é impossível amar a Deus. Seria muita hipocrisia nossa dizer que amamos a Deus e quando vemos um irmão passando por uma dificuldade, seja ela material ou outro tipo de dificuldade moral, nós olhássemos e fizéssemos que nem o levita, lá na história contada por Lucas, ou então que nem o sacerdote, passássemos longe, deixando nosso irmão ali, ó, caindo. Não, nós devemos fazer que nem o samaritano. Que mesmo que as pessoas nos olhem de lado, meio... nós façamos o bem para as pessoas que nos cercam, sejam elas quais forem. E já que é para falar em caridade, eu agradeço imensamente cada um de vocês que está aí me assistindo, que ouviu um pouquinho do que eu disse sobre a caridade, sobre a importância dela em nossas vidas, sobre a importância dela para alcançarmos nossa evolução, alcançarmos nossa melhora íntima, porque nós só vamos alcançar voos maiores, mundos melhores, através de nossa própria melhora. A cada melhora que nós tivermos, a cada coisa boa que nós conseguimos conquistar, é um passinho a mais, um degrauzinho a mais que a gente sobe rumo à nossa evolução. E eu convido, neste momento, a que vocês me acompanhem, fazendo uma prece de fluidificação, uma prece de vibração, e depois uma prece de finalização, por terem participado com a gente nesse grupo aqui, desse bate-papo, falando sobre a importância da caridade. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, novamente, a Jesus, nosso Mestre, e rogar a espiritualidade superior que cuida de nós, que nos ampara, nos protege, que possa trazer até nossos lares, até o local onde nós nos encontramos neste instante, fluidos salutares que possam ser colocados sobre as águas, que possam estar separadas para nós em copos, em jarras. Que esses fluidos salutares sejam colocados em nossa caixa d'água, em garrafas que tivermos com água armazenada, e que possa se estender, Pai, as águas do nosso bairro, de nossa cidade,
que as águas de nosso planeta, Pai, possam ter as suas vibrações modificadas, as suas energias renovadas, para que cada um de nós, dentro dos nossos lares, dentro desse planeta, possa receber auxílio, amparo, o fortalecimento necessário para estar se equilibrando, se recuperando, se equilibrando, auxiliando, Pai, sendo auxiliado através dessas águas em suas dificuldades, para que possamos todos nós continuar a nossa caminhada. Agradecemos, Pai, a espiritualidade bendita por estar nos concedendo esse ato maravilhoso da fluidificação das águas e continuamos a nossa prece praticando a caridade, rogando, Pai, que possa ser enviado de cada um de nós até Ti os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, e que esses pensamentos, esses sentimentos se tornem ondas que alcancem até o mais alto, que alcancem até Jesus, Deus, e que eles possam enviá-las de volta ao nosso planeta, aqueles irmãos que se encontram em necessidade, aqueles irmãos que encontram-se enfermos, doentes, que eles possam alcançar novamente o equilíbrio do seu corpo físico e espiritual, aos nossos irmãos que encontram-se abandonados, sem um abrigo neste instante, nas ruas, que eles possam receber o amparo necessário, o abrigo, o acolhimento que tanto necessitam. Aos nossos governantes, para que eles lembrem da responsabilidade que têm em suas mãos, para que eles tenham consciência do dever que devem cumprir. Nós vibramos, Pai, e mandamos as nossas melhores energias a cada cantinho desse planeta, a cada irmão que necessita de algum amparo, que necessita de algum fortalecimento, em seu fortalecimento, em sua reestruturação e reequilíbrio. E por fim, Pai, nós pedimos que essas ondas luminosas possam recair sobre nossos lares, sobre nossas vidas, e que todos os irmãos, Pai, que estão desencarnando neste instante, nesses últimos dias, possam receber de Ti a luz e o amparo necessários. Por fim, Pai, nós queremos agradecer a Ti essa oportunidade bendita de ouvirmos sobre o Seu Evangelho, de aprendermos um pouco mais sobre o Seu Evangelho, e rogamos que permaneça conosco por todo sempre. Que assim seja. E, gente, muito obrigada pela companhia. Que todos possam ficar com Deus e com Jesus nesse instante. Que assim seja.